Boa noite. É chegado o momento de realizarmos o estudo do livro Terra, o mundo de regeneração em você. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 2, a grande transição. Lembramos que os estudos anteriores continuam em nosso canal no YouTube. O de hoje depois estará disponibilizado lá também. E, como de hábito, vamos iniciar com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraímos do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Separamos esse parágrafo. Cada homem é uma casa espiritual, que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. Então, com base nesse parágrafo, vamos fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Então, Emmanuel aqui nos chama a trabalhar em nós a percepção da nossa essência, do nosso espírito, que temporariamente enverga o corpo material, que deve, claro, estar sob as diretrizes e o comando do nosso espírito. Por isso ele começa dizendo: cada homem é uma casa espiritual, que deve estar por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Ou seja, dentre as leis morais que governam a vida na Terra, a lei do progresso é uma daquelas assinaladas no Livro dos Espíritos. E ela faculta a todos nós o impulso necessário para estarmos atentos à nossa modificação constante para melhor. E fechando esse entendimento, Emmanuel nos diz: o cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. Emmanuel aqui se refere ao fato de que, por mais conhecimento que tenhamos adquirido a respeito dos objetivos da vida, a respeito da realidade espiritual que nos envolve, se esse conhecimento ele não secundar o esforço de reforma íntima, o melhoramento, o progresso do espírito, é semelhante a uma construção terrena onde, se dispondo das plantas para a construção, não se dá o passo seguinte e se retém apenas a organização através da planta daquela casa que, na verdade, não irá se estabelecer. Desse modo, somos convidados a aliar o conhecimento, a acessibilidade e a vivência, de tal forma que, ao mesmo tempo em que adquirimos os dados que farão parte dessa planta, dessa estrutura da qual o espírito, através do mergulho na carne, no mundo de provas e expiações como a Terra, é convidado a progredir. Mas além, a já ir trabalhando, dentro do possível, a vivência e a exemplificação desse aprendizado, como sinônimo do erguimento e da construção das paredes e da casa que efetivamente irá se estabelecer. Vamos, assim,
dá início ao capítulo 2 do livro Terra, um mundo de regeneração, e você, que tem um título maior, A Grande Transição. Hoje iremos iniciar esses comentários do capítulo 2, que prosseguirão em outros encontros que mais adiante venhamos a ter. Vamos para o primeiro tópico que separamos com o tema. Opera-se na Terra a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmado pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Então, somos aqui chamados a considerar que, de fato, previsões que foram estabelecidas na Bíblia, no Novo Testamento, sobretudo, naquele capítulo 24 do Evangelho de Mateus que estivemos comentando em estudos anteriores, onde Jesus realiza o sermão profético, especificando determinados aspectos que fariam com que o cristão, e mais atualmente, o espírita, que recebe através das mensagens do Consolador o esclarecimento devido, estaria apto a perceber esses sinais e saber que, de fato, esse período que estamos vivendo na Terra é um período especial e distinto. Então, opera-se na Terra a grande transição anunciado pelas Escrituras, confirmado pelo Espiritismo. E fazendo uma referência bem generalizada sobre o que se passa na Terra, convulsões especiais na sua estrutura física e atmosférica, né, desde os episódios dos tsunamis, da incidência mais intensa de terremotos, de pandemias, e agora nesse período de guerras, augurando uma possível terceira guerra mundial, tudo isso faz parte desse período especial, para o qual, com a luz da revelação espírita, nós somos habilitados a, percebendo as características evidenciadas, manter um clima de paz, de equilíbrio íntimo e de confiança nas leis divinas. Diferente de grande parte das doutrinas cristãs, que interpretam esse período profético de uma forma negativa ou amedrontadora, nós somos aqui chamados a não apenas encarar, mas absorver esses aspectos, conduzindo-os para a intensificação do nosso burilamento íntimo, do nosso melhoramento espiritual e de estarmos mais habilitados em termos de aquisição de virtudes e do próprio conhecimento do Evangelho do Cristo à luz do Consolador, de poder, mesmo diante de todas essas convulsões físicas e sociais, manter a nossa paz íntima, um certo nível de equilíbrio e de felicidade pelas perspectivas de progresso, que na verdade se intensificam também nesse período,
e que estejamos utilizando-os da forma mais positiva possível. Bom, prossigamos. Isso porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Então, como já estivemos comentando desde o último encontro, está se processando na Terra toda uma renovação de espíritos, aonde uma grande parte daqueles que estão tendo a última oportunidade de despertamento espiritual antes desse trabalho de substituição gradativa dos espíritos empedernidos no mal, esses espíritos, uma grande parte deles que estão encarnados atualmente, se não aproveitarem essa oportunidade, não voltarão a reencarnar na Terra. É isso que aqui nós somos chamados a refletir. E no lugar deles, espíritos benfeitores, espíritos elevados, que virão acelerar o progresso moral em nosso planeta. Por isso o texto aqui diz, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências de seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos a cumprir as leis de amor. Então, nós somos chamados aqui a perceber nesse trabalho de seleção desses espíritos, não uma punição das leis de Deus, face à sua reiterada atividade no mal ou nas ações contrárias às leis divinas. Não. Não se trata de um castigo, de uma penalidade. Na verdade, é um trabalho de saneamento, a princípio positivo para aqueles que continuarão na Terra, mas também positivo para esses espíritos que, endurecidos no despertamento aos valores espirituais do bem, do amor, da fraternidade, precisam, através de situações difíceis, acordarem espiritualmente. Então, isso vai estar se processando nesse período agora em que passamos, ou estamos passando essa fase de transição. Mas é muito importante, voltamos a dizer, a não perceber nisso um castigo. Inclusive porque aqui é colocado no final desse parágrafo. Assim, renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos a cumprir a lei de amor. Ou seja, mais adiante, habilitados por um trabalho de renovação que não realizaram na Terra, mas fora da Terra, estarão estabelecendo condições para retornar à Terra, a Terra já dentro da sua fase de regeneração.
Então, não é uma segregação eterna, não é nenhum castigo. É, na verdade, um ajustamento para que esses espíritos que renunciaram em inúmeras oportunidades de despertar para as aquisições dos valores elevados das leis divinas e teimaram e não se sensibilizaram a isso, possam, mais adiante, quando devidamente habilitados, retornarem à Terra. Então não é um castigo eterno e, na verdade, nem é um castigo. É uma abertura de possibilidades, claro, através de situações com certo nível de dificuldade e de complicações, sim, mas necessárias. Porque, de outro modo, eles não despertariam para o seu progresso. E aqui é importante salientarmos de que não há nenhuma distinção especial pelo fato de a pessoa ser espírita ou não, pelo fato de conhecer a realidade espiritual da vida ou não. A questão preponderante aqui é o comportamento, a vida moral. O índice de amorosidade, de fraternidade, de irmandade que esses espíritos tenham estado a vivenciar. Não há nenhum privilégio para ninguém de denominação religiosa nenhuma. O fator determinante é o fator de ordem moral. É importante lembrarmos que o exílio não é uma punição, mas o recambiamento para um ambiente mais favorável, no qual esses espíritos possam aprender a desenvolver o amor, a mansidão, a humildade, as virtudes do coração, podendo voltar à Terra regenerada mais tarde. Então, esse conteúdo está na página 54 do livro Terra, o Mundo de Regeneração em Você. Então, aqui fica bem claro aquilo que estávamos a comentar. É um exílio temporário, pelas necessidades que esses espíritos trazem de passar a um certo nível de dificuldades e problemas e até de dores para acordarem espiritualmente. Mas tão logo, de fato, isso tenha acontecido, eles se habilitarão a irem a mundos de regeneração. Percebemos que esse exílio tem um duplo objetivo. Propicia uma renovação mais rápida, porque num ambiente hostil, esses espíritos vão utilizar a inteligência para superar as agruras da vida primitiva, contribuindo com a evolução do planeta que os abrigaram. Então, vejam, a razão desse processo de seleção de espíritos que não poderão mais temporariamente reencarnar na Terra tem duplo objetivo. Facultarão com que a inteligência que já desenvolveram quando estiveram reencarnando na Terra seja bem aproveitada nesses mundos mais atrasados. E, por outro lado, eles estarão também contribuindo para a aceleração do progresso desses mundos. Uma lei divina natural norteia todo esse processo, a lei de solidariedade,
existe uma solidariedade entre os vários mundos habitados, no universo inteiro. Os que têm mais sempre vão auxiliar aqueles que têm menos. Então, é um fato essa lei de solidariedade entre os planetas. O livro dos Espíritos nos diz, parece que na pergunta 167, de que na Terra mesmo há inúmeros espíritos que estão encarnados por primeira vez na Terra, provenientes de mundos no nível do nosso planeta e que migraram para cá. O que nós precisamos trabalhar muito em nós é essa percepção da realidade das palavras de Jesus, quando ele disse que na casa do Pai tinha muitas moradas. Não se referia como muitos cristãos interpretam, como sendo o céu ou o inferno. Muitas moradas. Há uma quantidade incalculável de planetas em nível evolutivo semelhante ao da Terra. Então, há também esse trabalho que se dá nos planetas que, passando pelo período de transição, são promovidos a mundos de regeneração, como no caso da Terra, a daqueles espíritos que não se habilitaram a irem, a retornarem à Terra como mundo de regeneração e irem, então, para mundos atrasados em relação a isso, mas para ajudar esses mundos com as conquistas intelectuais que já efetivaram. Hoje nós percebemos, de forma muito evidente, o progresso intelectual, o progresso tecnológico, o progresso da inteligência do homem, mas que não tem nem de longe acompanhado o progresso moral. É evidente que chega um ponto, como acontece na Terra agora, em que o progresso moral tem que ser implementado. Não dá mais para estar sendo adiado. E aí, pelas circunstâncias como se passa em nosso planeta, essa aceleração do progresso moral vai se dar pela substituição de espíritos. Com a introdução na Terra, pelo processo da reencarnação, de uma quantidade de espíritos elevados que incrementarão, acelerarão o progresso moral em nosso planeta. A misericórdia divina é muito grande e sempre dá oportunidade de renovação àqueles que a desejam. Os espíritos que minimamente demonstrarem condições de se modificarem estão sendo trazidos à reencarnação como última oportunidade para que possa avançar em direção a Deus. Então, essa vinda de espíritos como última oportunidade na reencarnação aqui na Terra é fruto da grande misericórdia divina, que quer aproveitar ao máximo, em termos numéricos, de espíritos habilitados a permanecerem na Terra depois dessa fase de transição como mundo de regeneração.
Simultaneamente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, fiel aos desígnios de Deus. Então é isso, mas simultaneamente, ao mesmo tempo, espíritos que partem para não retornar à Terra, espíritos que chegam habilitados a lhe promover o progresso moral, que nós há tanto tempo aspiramos a acontecer. Isso está se dando, meus irmãos, de forma sutil, porque Deus age de forma imperceptível, mas com resultados profundos e intensos. É isso que está se passando na Terra agora, sob os nossos olhos. Esse trabalho de substituição de espíritos que vão facultar o estabelecimento na Terra do mundo de regeneração. Então, a fim de promoverem o bem, alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando sem cansar na reconstrução da sociedade, fiel aos desígnios de Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Esse conteúdo que estamos aqui compartilhando é para estabelecer de uma vez por todas em nós uma calma, um equilíbrio íntimo, que não sofra impactos dos desalinhos dessa sociedade em que ainda predomina o materialismo, às vezes a crueldade, a violência, mas agora sabendo todos nós que as leis divinas estão atuando de forma imperceptível, mas verdadeira e profunda. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal, para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes, estimuladoras ao avanço e à felicidade. Então, que estejamos cada vez mais afinizados com essa realidade da vinda desses espíritos que irão colocar alicerces firmes do progresso moral entre nós e para cujo trabalho nós que temos usufruído dos benefícios da revelação do Consolador prometido por Jesus, de também não medirmos esforços para sermos parceiros desses espíritos, nesse trabalho de saneamento, de purificação espiritual de nosso planeta. Espíritos nobres estão reencarnando e muitos reencarnarão nos próximos anos para a reconstrução da sociedade. A própria Joana de Ângeles, Francisco de Assis e muitos outros espíritos luminares da humanidade, com o fim de auxiliarem no progresso de todo o planeta para a regeneração. Essa é a notícia maravilhosa que nós recebemos através da revelação espírita. A de que busquemos trabalhar cada dia
um novo ponto de vista, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de percebermos a realidade espiritual que está oculta para a maioria das pessoas por estarem tão envolvidas no materialismo, mas nós que vamos abrindo a nossa sensibilidade às questões espirituais, temos, por isso mesmo, o direito a vivenciar interiormente um nível de serenidade, de calma, de confiança, de certeza da atuação das leis divinas, sobretudo nesse período de transição em que a Terra está ainda inserida. Vamos agora interromper esse nosso estudo dessa noite. Esse tema continuará no nosso próximo encontro. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo.